A paz de Deus, meus amados irmãos, aqui é o irmão Wellington de São Bernardo do Campo e hoje novamente o Senhor toca fortemente no meu coração de compartilhar com os irmãos, com as irmãs, um testemunho que Deus tem operado na minha época de mocidade e eu senti de compartilhar tanto para ajudar a mocidade de hoje a como ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus, e aos irmãos hoje casados, irmãos mais maduros, de saber que nosso Deus opera no passado, no presente, e que ter um relacionamento com o Espírito Santo vale a pena, porque nós temos que treinar a nossa musculatura da fé para cada dia mais nós sermos mais sensíveis ao Espírito Santo. E essa obra é nesse sentido, de como nós ouvirmos, de como nós entendemos, que às vezes muitos de nós falam, mas não somos usados por Deus, nós não sabemos, não sei como Deus pode operar, Deus não fala comigo, mas irmãos e irmãs, Deus fala com todos. Fala no pensamento, fala no sentimento, às vezes fala com voz audível, às vezes fala com uma voz dentro da alma, de várias maneiras, até com sonho Deus fala com a gente. Então, nosso trabalho como os filhos e filhas de Deus é ter uma vida de santificação, de tentar se abster o máximo possível das coisas do mundo e ter uma intimidade mais próxima com Ele, para que Ele se revele cada vez mais, para que o Espírito Santo se revele cada vez mais. E eu, na época minha de mocidade, o Senhor me chamou com 14 anos de idade, e nisso a leitura da palavra e a oração diária sempre foram meus princípios espirituais de vida, de não dormir um dia sequer sem orar com o Senhor, de não dormir um dia sequer sem ter um contato, pelo menos com um versículo da palavra, porque esse livro é o que fundamenta a nossa fé, é que nos leva para a vida eterna, é a palavra de Deus escrita para nós como manual e direção de vida, e muitas vezes nós, como os filhos e filhas de Deus, nós negligenciamos e deixamos a palavra de Deus de escanteio. A única coisa que é maior do que o próprio Deus é a palavra dele, e nós deixamos a Bíblia guardada, só a usamos quando vai para congregar. Então, graças dou a Deus que desde quando Deus me chamou aos 14 anos de idade, esse livro nunca se afastou das minhas mãos, da minha leitura diária, e isso, irmãos, tem me ajudado muito. O Senhor já me permitiu de compartilhar com vocês um outro testemunho de uma época forte da minha faculdade com os irmãos, e hoje o Senhor está mandando contar essa obra que aconteceu após aquele testemunho. Então, como o Senhor foi me trazendo dentro da graça, eu fui querendo, Senhor, eu fui ouvindo testemunhos, crescendo, buscando irmãos, igrejas que têm irmãos com um dom da palavra um pouco mais clarividente, que são mais sensíveis à voz do Espírito Santo, com mais visão e revelação do Espírito, e eu via muito testemunho de que Deus mostrava nome de rua, cidade, para fazer um atendimento, fazer uma missão, uma obra. Eu pedia, Senhor, não permita que eu case, Senhor, sem ver obras assim, Senhor, porque eu já tinha ouvido de alguns irmãos que as duas melhores épocas para servir a Deus é na época da mocidade e na época da velhice, quando você já casa os filhos e você volta a ter uma vida um pouco mais dedicada somente à esposa e a Deus, a Cristo, porque as lutas do dia a dia já se atenuaram. Não que não dê para servir a Deus no momento pós-casamento, mas só que hoje eu, como casado, já há 10 anos já de casado, eu sei que eu servia mais a Deus na época da mocidade, em visitação, congregar, em missões, do que hoje na vida de casado. Mas eu sei que tudo tem um tempo determinado. Então agora é meu tempo de plantar, então vamos plantar. Então, irmãos, na mocidade, toda vez que eu encontrava um amigo de rua, ou saía para brincar, desde quando o Senhor me chamou, eu sempre falava de Cristo para os meus amigos, sempre falava de Deus, quando possível levava para o culto de jovens, levava para congregar, e nisso tinha um moço, um amigo meu de mocidade, que ele morava na rua de cima da minha casa, e era um moço muito amável, muito comunicador, de boa aparência, e esse moço, ele tinha um coração muito bom. Mas o papai dele era caminhoneiro, acabou passando mal um dia no caminhão, e quando saiu do caminhão, percebeu que ele estava mal, teve um mal súbito e acabou falecendo. E nisso que ele faleceu, o pai dele faleceu, ele ficou muito triste. Aí ele começou a andar com umas má companhias da escola, do bairro, começou a sair com alguns grupos de pichação, e eu vi que aquele menino tinha grande risco de se perder.
E quando eu vi isso, eu comecei a colar nele. Deus tocou no meu coração, cola mais nesse moço, e comecei a falar de Deus para ele. Era de uma família assim que não tinha uma crença assim consolidada, uma igreja definitiva. Era uma família meio que idólatra. Então tinha ele mesmo que tinha uma correntinha com uma santinha no pescoço dele, que ele seguia por tradição, mas sem muito conhecimento bíblico, não tinha nada de conhecimento da palavra. E eu comecei a levar ele para a igreja. Falei, não, chamava ele, começou a congregar comigo 1, 2, 3 cultos, e o Senhor foi fazendo a obra com ele. E o dom da caridade entrou naquele menino. Começou a servir a Deus naquela época, ainda não era batizado. E Deus abençoou que ele entrou numa empresa e saiu do almoxarifado. Ele foi para o departamento de vendas e que não aceitava pessoas sem faculdades, mas ele era muito bom de conversa e Deus o abençoou, que ele foi prosperando naquela empresa e conseguiu entrar no departamento de vendas. E eu me lembro que na época, isso, há mais de 15 anos atrás, ele chegou a ganhar mais de 15 salários mínimos no mês como comissão das vendas que fazia. Então Deus foi abençoando muito, muito ele. Então, e um dia ele juntou com os amigos, ele comprou umas cestas básicas, juntou com alguns amigos dele da empresa, várias cestas básicas para fazer uma doação, para chegar numa comunidade e entregar. Ele já tinha feito isso 1, 2 vezes já com outras comunidades, mas um dia ele falou para mim, ele falou, vamos comigo entregar no próximo sábado? Aí eu cheguei para ele, o nome dele é Romário, falei, Romário, na graça de Deus é diferente, fazer caridade é bom, mas fazer a caridade guiada pelo Espírito Santo é melhor ainda. Então, no lugar de nós sairmos para uma comunidade e entregar, vamos orar a semana inteira a Deus, para Deus mostrar aonde. Pode ser numa comunidade, mas algo que o Espírito Santo nos direcione. Então, já vi vários testemunhos desse jeito. Então, vamos orar, vamos se consagrar essa semana e vamos ver o que o Senhor mostra para nós. Aí chamei 2 companheiros meus, também auxiliares comigo, vamos orar, vamos apresentar ao Senhor essa necessidade, e até sábado, vocês estão livres? Estão livres, vamos lá, vamos junto entregar essa parte. Então tá bom. E eu e meus companheiros começamos a orar ao Senhor, para o Senhor mostrar alguma coisa, mostrar em sonho, falar em alguma revelação. De algum jeito, nós não sabíamos, estávamos sedentos para ter essa experiência, mas não sabíamos como seria. Aí chegou na sexta-feira à noite, liguei para meus companheiros, Deus mostrou alguma coisa para vocês? Não mostrou nada. Então vamos continuar orando, quem sabe essa noite o Senhor mostra, e amanhã cedo, quando nós nos encontrarmos 8 horas da manhã, o Senhor tenha mostrado para nós aonde nós vamos. Aí quando chegou de manhã, acordei, liguei para meus companheiros, nada do Senhor ter mostrado para eles, nem mostrou para mim. Falei, Senhor, santo Deus, e agora, o que eu vou fazer com esse testemunhado? Então entrar no carro dele, era um carro com uma carretinha com mais de 60 cestas básicas, uma Kombi cheia de materiais de donativos que eu juntei com alguns irmãs, compartilhei a necessidade, compartilhei a ação que nós iríamos fazer, sem saber aonde nós iríamos fazer, e vários irmãos ajudaram com vários donativos, roupas, brinquedos, muita coisa, de produto higiênico pessoal. Então nós juntamos lá esses 2 veículos. Aí quando eu estava me trocando, eu falei, Senhor, tu não mostrou, orei ao Senhor, o Senhor não mostrou nada. Falei, Senhor, o que vai ser? Aí naquele momento o Senhor tocou no meu coração, liga pro irmão tal, lá da Zona Sul de São Paulo. E esse irmão é um irmão que ele é muito usado por Deus para atender cultos em presídios, e tem um testemunho de conversão muito lindo de como Deus trouxe ele para essa graça. E ele era um paizão espiritual meio dos meus companheiros para fazer visita, missão, e foi o homem que Deus tomou também para me tirar da prova do ateísmo que dominou meu coração, conforme contei no outro testemunho. E nós pegamos um carinho, ele virou um pai espiritual para nós. E é um irmão que viaja muito, é difícil encontrar ele em casa, muito difícil. Viaja para outros países, para outros estados, tudo trabalhando para o Senhor. Foi aonde que um dia eu cheguei, naquele dia de manhã eu senti, o Senhor toca, liga para ele. Falei, mas ele não vai estar em casa, né? Mas eu liguei. Falei, paz Deus, paizão, tudo bem? Paizão, tô te ligando para te fazer um convite. Deus preparou com o Romário e com meus companheiros aqui várias cestas básicas, vários materiais para donação, e nós estamos saindo agora para entregar esse material. E Deus tocou no meu coração de fazer o convite. Sei que você é homem que viaja muito, que dificilmente está em casa, mas quem sabe, você está em casa hoje? Falou, filho, por graça e misericórdia, hoje eu vou ficar em casa, não tenho nenhum compromisso marcado, mas o convite é bom, mas vou orar ao Senhor. Se o Senhor me confirmar, eu vou com vocês. Me dá 5 minutinhos. Aí quando passou 5 minutinhos, liguei para ele, aí falou, Wellington, Deus, eu orei ao Senhor, o Senhor me confirmou. E na oração eu vi um homem chorando numa mesa grande, branca, pedindo providência para Deus. E o nome desse homem não chegou a falar o nome na hora. Falou assim, um homem chorando numa mesa pedindo providência na cidade de Cajati. Foi o que o Senhor me mostrou até o presente momento. Falei, santo Deus.
Santo Deus, você conhece onde que é Cajati? Ele falou, não, nem eu. Aí vamos pesquisar onde que era. Aí quando foi pesquisar, porque eu fiquei com medo de ser muito longe, né? Porque nós, como é testemunhado, ele estava levando outro casal de amigos que era de outra denominação na Kombi para levar material, não podia ser muito longe. E Cajati fica mais ou menos a 3 horas. A 3 horas de São Paulo, da capital, descendo a Regis Bittencourt, no Vale do Ribeira, sentindo indo para o Paraná. E eu não conhecia a região, mas eu falei, opa, dá pra pegar, encarar essa viagem. Eu falei, então, santo Deus, então daqui meia hora, 40 minutos, estão passando pra te buscar, paizão. Aí na hora desliguei o telefone, liguei pro meu companheiro, o Romário. Falei, Romário, ó, Deus mostrou pra um dos nossos irmãos aqui, companheiro, que é a cidade de Cajati, a necessidade. Fica quanto tempo? Eu falei, o tempo de viagem. Falei, santo Deus, vamos nessa. Então, eu tô passando pra te pegar. Passou em casa, me pegou meu outro companheiro, o Diego, moço também da mocidade, e pegou e nós fomos pegar esse irmão da Zona Sul de São Paulo. Pegamos, entramos no carro com ele, os 2 carros, tanto o nosso carro como a Kombi, acompanhado com outro casal de outra denominação, também com caridade no coração. Eles sentiram, não, 3 horas de viagem? Se é para servir a Deus, vamos servir a Deus. Entra no carro. Mas se conhecem lá, sabe onde foi entregar? Eu falei, nós não sabemos, mas sabemos que é Cajati, e Deus mostrou um homem chorando numa mesa pedindo providência. Aí nós entramos no carro, nós que entramos no carro, chegamos, paizão, então nós estamos aqui, vamos na cidade de Cajati, mas como nós vamos achar a casa desse irmão, para saber quem é essa casa, quem é o irmão? Falei, então, filho, quando estava me arrumando, o Senhor mostrou para mim que o nome desse irmão é Noel. Noel, cidade de Cajati, chorando numa mesa pedindo providência. Falei, santo Deus. Aí nesse momento, nós falamos, agora, Noel, nunca conheci uma pessoa com o nome de Noel, foi aonde que eu falei, vou ligar para a central de Cajati e vamos perguntar lá, assim, vamos ver se os irmãos atendem o telefone durante o dia, que eu acho difícil, né, mas vamos tentar sorte. Aí nós ligamos, quando nós ligamos, os irmãos atenderam lá na central de Cajati o telefone, aí nós falamos, irmãos, nós somos de São Paulo, nós estamos agora aqui indo para Cajati, o Senhor mostrou para nós uma necessidade para fazer na cidade de Cajati e mostrou um irmão com o nome de Noel. E gostaria de saber, existe algum Noel nessa cidade? Ô, irmão, santo Deus, existe sim, irmão Noel. Santo Deus, espera um minutinho que eu vou passar o telefone. Eles passaram o telefone, ligamos o segundo telefone. Nós, não, Manuel mudou de telefone, mas é esse daqui. Aí na terceira ligação, nós encontramos o irmão Noel. Na hora que o irmão Noel atendeu o telefone, paz Deus, irmão Noel? Sim, sou eu. Irmão Noel, nós somos aqui de São Paulo, de São Bernardo do Campo e alguns aqui de São Paulo, e o Senhor tem me preparado uma parte. E nessa parte que o Senhor preparou, Deus mostrou para nós a cidade de Cajati e mostrou o irmão com o nome de Noel. E nós chegamos até o nome do irmão, até o telefone do irmão. Então eu gostaria de saber, o irmão aceita essa parte que nós estamos levando pro irmão? Aí, irmão, santo Deus, amém, santo, não sei o que é, mas Deus já pôs alegria no meu coração e recebo vocês em casa com o maior prazer. Que é só uma pergunta, que hora que vocês vão chegar? Aí nós falamos, irmãos, agora já tarde, já é umas 3 horas da tarde, mas irmãos, nós estamos há 2 horas praticamente parados na Regis Bittencourt. Deve ter acontecido um acidente, alguma coisa, e eu não sei se nós vamos chegar daqui 2 horas, daqui 3, 5 horas, porque tá muito parado. Falei, irmãos, só tem um problema, se vocês for chegar um pouco mais tarde, depois das 6 horas, 7 horas, eu vou estar no batismo, atendendo. Hoje é meu dia de atender um batismo aqui. O irmão era ancião e nós não sabíamos. Aí falou, se vocês chegarem no horário do batismo, vocês vão ter que ir direto para a central, aqui de Cajati. Mas se os irmãos chegarem um pouquinho depois das 8h30, 9 horas, eu me encontro com vocês no trevo de acesso para minha casa, no quilômetro tal da Regis. Aí nós falamos, aumento, meu santo Deus. Então tá bom, se nós chegar antes, nós vamos direto para a central e encontramos com você lá. Caso contrário, nós encontramos você no tributal. Resumindo, irmãos, pegamos muito trânsito e chegamos lá pós-batismo. E quando nós estava para chegar, aquele nosso paizão espiritual chegou para nós e falou assim, filhinhos, para vocês saberem que nós estamos servindo a Deus e que o Espírito Santo fala com a gente, Deus mostrou para mim, esse irmão chorando nessa mesa, nós vamos entrar numa cidade, vamos entrar numa estrada de terra, ele mora no meio do mato. E Deus mostrou para mim que esse irmão, ele é baixinho, bate aqui no meu queixo, e Deus mostrou para mim que ele era paralítico, e Deus curou ele da paralisia. Nosso santo Deus, nós ficamos contentes, meu, só de ter achado a cidade e o local, nós ficamos muito contentes. Mas santo Deus, louvado seja Deus, vamos lá. Aí ficamos contentes, quando chegamos lá, encontramos um homem baixinho, troncudo, fortinho, baiano, que nos recebeu com um abraço muito gostoso. Eu falei, irmãos, me acompanhem aqui, vamos até lá, que eu moro a 12 quilômetros aqui pra frente, na estradinha de terra aqui. Aí pegamos e acompanhamos ele nessa estradinha de terra. Quando chegamos num vilarejo, conforme Deus tinha mostrado pro irmão, que era no meio do mato, eram 5 casinhas, a casa dele, mais umas 4 casas de vizinhos do lado. E nisso que ele estava querendo nos receber lá dentro, como era hora da noite,
horário de janta, ninguém tinha comido nem jantado, estava até preocupado tanto com o meu amigo testemunhado, como o casal de amigos que vieram lá, que são de outra denominação, que estavam levando, porque eu fiquei com medo deles voltarem para trás, porque pega muito trânsito, e como o inimigo sabia que lá tinha uma obra muito grande para fazer naquela casa, quis atrapalhar, colocou um acidente lá, que quis impedir para a gente voltar no meio do caminho, mas graças dou a Deus por aquele casal por aquele meu amigo testemunhado, por aquele casal de outra denominação, nossos irmãos em Cristo também, que com tanto carinho, com tanto empenho, não dedicaram mais de 6 horas, 7 horas dentro do carro para poder servir e atender ao necessitado. Aí naquele momento eu percebi que quando ele começou a nos receber, nós sentamos na cozinha, numa mesa branca, grandona, eu reparei que a varanda uma porta que dava da cozinha, dava acesso para a varanda, entrava um monte de gente com um pacote de alguma coisa na mão, um pacote de macarrão, outro chegando com 1 litro de óleo, outro chegando, que da casa pelo jeito não tinha nada. E vi o pessoal, e fiquei quieto, falei nada, deu só a boca dos irmãos e falou: irmãos, nós somos de São Paulo, irmão Noel, nós somos de São Paulo, o Senhor hoje de manhã, nós orando ao Senhor, o Senhor mostrou a cidade de Cajati, o irmão chorando numa mesa pedindo providência, com o nome de Noel, e nós chegamos até a casa do irmão. Então o Senhor preparou 60 cestas básicas, várias coisas, e Deus mostrou a tua casa, irmão, mostrou o irmão para nós, e gostaríamos de saber se nós estamos na casa certa de fato. Aí naquele momento ele falou: irmãos, a vinda de vocês aqui é de Deus, porque faz 11 anos que o Senhor mandou para vir para essa cidade de Cajati, e eu não queria vir, tinha amigos, parentes aqui, eu sabia que é uma região muito pobre, muito, muito carente, vive e sobrevive só apenas da banana, da plantação de banana, essa região. E eu sou prestador de serviço, depende do meu trabalho, mas faz 6 meses que eu fui acometido de uma doença no meu rim, fígado, e me dói muito, eu não consigo trabalhar. E nisso que eu não conseguia trabalhar, eu tinha uma reserva financeira que foi acabando, e acabou agora nesse mês, irmãos, e começou a faltar coisa na minha casa. E como nós somos ensinados, não falar nada da nossa prova, não pedir nada para ninguém, e orar ao Senhor, e o Senhor nos atenderá e nos socorrerá. E o que acontece? Um dos meus vizinhos, que é nosso irmão, percebeu que eu estava meio estranho e que poderia estar faltando coisa em casa, chegou um dia, arrancou um pacote de macarrão dele, uma coisinha, e trouxe para me atender em casa, agora essa semana passada. E nisso eu tive que receber, porque eu estava sem nada. E assim, vi o caminho, um caminho movimentado do Senhor, mas aquilo, irmãos, todo mundo aqui está passando fome nessa cidade, tá na entre safra, tá muito ruim, e assim, eles passam fome, eu sei que é uma fome muito necessitada, estão tirando a boca deles para me atender, e eu não posso falar da obra da piedade, mesmo sendo como ancião, não comuniquei nada, deixei para o Senhor fazer, mas eu falei com a minha esposa, tava já umas coisas muito apertadas, umas contas aqui apertadas, e assim, sem nada na minha despensa, aí eu falei: meu amor, peguei minha esposa, ela tá aqui como testemunha, nessa mesa, domingo passado, eu falei: meu amor, Deus sabe que eu não queria vir pra cá, Deus mandou vir pra cá, 1 ano depois que eu vim, Deus me confirmou pela palavra para vir pra essa cidade, Deus me levantou 1 ano depois para cooperador, porque ele tinha uma obra comigo na cidade, depois de 3 anos me levantou como ancião, e eu estou ancião na cidade. Então Deus me trouxe para ajudar esses irmãos daqui que são muito carentes, necessitados da palavra e do direcionamento. Então o Senhor me trouxe para cá, mas eu não consigo ver esses pobrezinhos que estão passando fome junto comigo, tirando o que eles não têm para saciar minha fome. Senhor, se tu está comigo no meu ministério, que é para me ficar para cá, em 1 semana, Senhor, se até 7 dias tu não mandar um anjo para vir atender a minha necessidade, eu renuncio ao meu ministério, eu volto para São Paulo, porque eu não aguento ver esses pobrezinhos não tendo o que comer, tirando a boca deles para vir me ajudar. Então, irmãos, hoje, no 6º dia, para indo para o 7º, o Senhor ouviu a minha oração e trouxe vocês de São Bernardo, de São Paulo, para atender a minha necessidade. Aí Deus começou a visitar a gente, alguns começaram a manifestar. Foi uma visitação muito linda de saber que nós estávamos lá como uma resposta de um servo de Deus pequeno, que eu fiquei com medo, porque ancião geralmente tem uma vida estável, já um pouco mais tranquila, a grande maioria são aposentados, então tem uma vida mais tranquila, e no caso lá nós estávamos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, e ele nos fez ouvir a voz dele e direcionou para aquela casa. Naquele momento Deus tomou a boca de um dos irmãos e gostaria de perguntar: o irmão era paralítico? Aí ele começou a chorar. Pô, irmãos, Deus é lindo demais. Até isso Deus mostrou para vocês. Eu tinha paralisia infantil até meus 4 anos de idade. Eu não andava, eu rastejava pelo pé. E lá na Bahia, Deus chamou minha mamãe nessa graça maravilhosa. E minha mãe chorava demais de me ver rastejando pelo chão, só pela mão.
pelo chão, minhas pernas, minhas unhas, tudo ralada no chão, de andar daquele jeito. E um dia ela foi congregar: Senhor, até quando meu filho vai ser assim? Não tinha nem dinheiro para comprar uma cadeira de roda. Foi aonde que o Senhor falou: o choro pode durar uma noite, várias noites, mas a alegria vem de manhã. De manhã eu tô entrando na casa de alguém e vou entrar com um milagre, com uma obra. Resumindo, irmãos, no outro dia de manhã, eu acordei de manhã, corri pro quarto da minha mamãe: mamãe, faz meu mamar, faz minha comida, meu tetê. E quando minha mãe saiu para poder fazer, ela não reparou, eu tava andando, ela olhou para trás quando eu tava preparando meu leitinho para tomar, e ela me viu andando. Foi aonde que Deus começou a visitar ela, e até hoje Deus me curou da paralisia infantil, e até hoje estou aqui andando e glorificando ao Senhor, que esse Deus é um Deus poderoso. Aí quem não tinha chorado começou a chorar, Deus tomou a gente em visitação, coisa mais linda. Aí nós jantamos com eles, com as coisas que os vizinhos tinham preparado, que depois ele acabou devolvendo e contribuindo com as cestas básicas que Deus preparou. Nós vimos embora e falou: não, vocês vão dormir aqui. Se amanhã essa cesta é muita coisa para mim, aqui a região tem muita necessidade, vocês vão dormir aqui em casa essa noite, e amanhã cedo já liguei pro meu diácono vai sair com vocês para fazer esses atendimentos. E olha como é isso, ele tem um contato direto com o diácono, podia contar a necessidade dele pro diácono atender, mas ele, como ancião, como professor da igreja que ensina, como direcionando o caminho certo, então ele viveu daquilo que ele prega para os irmãos, que não deve pedir para ninguém. Não chega na obra: tô passando fome em casa, tem como trazer? Não, ora o Senhor movimentará o céu e a terra, o norte, sul, leste e oeste, para trazer, porque é aonde você exercita a musculatura da fé, com obras para vocês contarem na igreja, do que você ir lá para um vizinho, para um parente, para um amigo: me empresta dinheiro, ou me empresta uma compra, ou me empresta uma coisa. Não, ore o Senhor lá do céu vai movimentar o leste, sul, norte, sul, leste, oeste, em todos os cantos, para atender o necessitado. E aí você vai ter vamos ter obras para contar e glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, no outro dia de manhã nós dormimos lá, acordamos e saímos com o diácono para fazer alguns atendimentos. Na primeira casa que nós entramos era uma casinha de pau a pique, uma casa que está aqui a 2 horas e meia de São Paulo, da gente, pertinho, mas uma região pobre, irmãos, pobres. Muitas vezes nós viajamos lá para... Meu irmão, meus familiares vão muito lá para Minas Gerais, lá para o Vale do Jequitinhonha, que é uma região também muito pobre, que está 8, 10 horas de viagem. Aqui do nosso lado, a 2 horas e meia, o pessoal passando fome tão pesada quanto lá. E aí aquele casalzinho de velhos, quando nos viu, aqueles irmãos, começaram a chorar, mas choravam, e não conseguia nem responder a nossa saudação de amém. Irmãos, passamos aqui para orar com os irmãos aceitam? Aí eles já chorando: sim, eu aceito. Aí entraram, nos abraçaram. Quando nós vamos entrar para a sala para orar, no chão de barro batido, eu vi que o irmão falou: antes de orar, deixa eu apagar meu fogo ali fora. Ele foi no fogãozinho de lenha de fora de casa, e estava com uma panelinha, cozinhando alguma coisa para comer, e foi lá e apagou, afastou as brasas, apagou o fogo e veio orar. Aí nós fizemos uma oração rápida, e quando acabou a oração, irmãos, Deus preparou uma parte para vocês, e vamos deixar aqui para vocês. Aí descemos com 2 cestas básicas, com vários materiais. Eles choravam porque eles estavam sem nada para comer, nada. A única coisa que eles estavam comendo era banana verde. Eu fui até lá no fogão de brasa para checar o que eles estavam comendo, era só banana verde, cozida ou assada na brasa, que era a única coisa que eles tinham para comer. E aquilo mexeu muito com o meu coração, com os meus companheiros. Nós choramos muito por ver necessidade do nosso lado, e às vezes nós não percebemos. E assim, aquilo visitou muito. Deus preparou, fomos várias outras casas, tanto de servos de Deus como pessoas que não eram crentes ou que eram de outras denominações. E assim, conforme o Senhor ia mostrando para o diácono e para nós atendemos lá algumas necessidades, deixamos mais da metade para eles entregarem, e nós voltamos. E naquilo que nós entramos no carro, nós falamos com os companheiros: cheguei: Romário, fala a verdade, não é melhor fazer caridade seguindo o Espírito Santo direcionado? Nós podíamos entrar em qualquer comunidade e ajudar, até pessoas que nem tinham necessidade, mas o Senhor, além de nos mostrar aonde uma casa necessidade, mostrar a necessidade, nos mostrou a casa, o local, e nos deu esse testemunho, essa obra linda. Então, irmãos, essa obra marcou muito a minha mocidade, e foi aonde o Espírito Santo começou a se manifestar, com sentimentos, com palavras, com direção para tomar. E assim o Senhor tem feito várias obras na minha mocidade, na minha época agora, vida de casado. E é isso, há uma luta que nós, filhos de Deus, devemos ter. Qual que é a diferença de nós para os judeus da época da lei? É que o Espírito Santo naquela época só se manifestava na boca dos profetas, bem pontualmente, mas quando Cristo subiu, ele falou: eu preciso ir para que lá do céu possa descer o Consolador.
porque aí o Consolador estará com todos vocês. Eu aqui estarei só com alguns, mas se eu subir, vai descer o Consolador e estará com todos vocês. E as minhas palavras que eu preguei agora, ele fará com que vocês todos lembrem, gravem as minhas palavras e espalhem a minha mensagem por todos os 4 cantos da terra. Então, irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que é o mensageiro, é a palavra de Deus se manifestando entre os santos, comunicando as nossas necessidades. E compartilhando, muitas vezes nós estamos numa situação que Deus põe um sentimento no coração por uma pessoa, por um amigo, por algum familiar, algum conhecido, e é o Espírito Santo falando com a gente, às vezes por causa de celular, pela correria da vida, por causa de uma televisão, por causa de várias outras coisas que são puramente entretenimento, roubadores de tempo. A voz do Espírito Santo se cala dentro de nós e nós não servimos. Irmãos, saibam, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, meus amados, Deus toca fortemente no meu coração, tocou fortemente para compartilhar esse testemunho e entrar com esse testemunho como um chacoalhão nas nossas vidas, para que nós paremos de perder tempo com aquilo que não gera obra na nossa vida, que não gera riqueza. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica a nossa alma. Então, meus amados, vamos despertar, vamos mais ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque tem muita necessidade para ser atendida, muitas casas que precisam ser atendidas, muitos vizinhos seus que precisam ser atendidos agora, que precisam de um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacotinho de calabresa, mas você tem condição e fica perdendo tempo com coisas supérfluas, depois reclama assim: eu não tenho obra, eu não tenho testemunho para contar, porque vocês ficam perdendo tempo com aquilo que não gera frutos espirituais. Então Deus está tomando a minha boca aqui para compartilhar esse testemunho como despertador, como uma dispensação sobre nós, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e atender. Irmãos, agora mesmo, o ano passado, uma simples pizza, eu ia comer uma pizza com meu amigo de trabalho, meus sócios de trabalho, e nisso que nós íamos sair para comer uma pizza à noite na cidade que nós trabalhamos, em Lençóis Paulista, o Senhor lá no meu coração: não, vai visitar a irmã Márcia em Bauru e leva uma pizza para lá, come lá, não come aqui. Resumindo, meus irmãos, cheguei na casa dessa uma irmã mulher de Deus, usada por Deus, Deus chamou ela de uma outra denominação há mais de 20 anos atrás, um testemunho lindo, mas ela estava sendo perseguida pelos irmãos lá da comum dela, que levantaram uma calúnia só para tentar tirar ela da igreja, e ela estava quase parando de congregar, voltando para a antiga denominação. E naquela noite ela falou: Senhor, se tu me ama, quer que eu fique ainda dentro dessa graça, dentro da congregação, manda irmãos aqui, não é um, eu quero vários irmãos na minha casa, pelo menos 2, que venham na minha casa hoje e falem e orem comigo. Aí eu vou entender que tu queres que eu continue essa graça, mas não pode ser de Bauru, tem que ser de fora. E naquele dia eu falei com o meu companheiro, meu sócio, na hora ele ficou contente, feliz com o pedido. Foi aonde que ele chegou e falou: vamos chamar mais um irmão aqui de Agudo, que vão passar no caminho, pega ele, vamos levar. Resumindo, fomos em 3 irmãos, e chegou lá, o Senhor fez uma festa espiritual, oramos, o Senhor visitou muito o nosso coração, nossa alma, e quando terminamos a oração, ela confessou para nós que ela tinha pedido sinal para Deus, e a nossa vinda lá, a nossa presença lá, foi a mandado de Deus. E coisa linda, irmãos, essa sensibilidade. Aí nós levamos uma pizza, e quando chegou uma pizza lá, falou: irmãos, eu estava pedindo pro meu esposo estava pedindo, nós estávamos necessitados, passando uma certinha prova em casa, não tá faltando nada, mas tá bem apertado, e meu esposo com desejo de comer pizza, vocês trouxeram até a pizza que ele pediu, que ele estava pedindo há uma semana. E sim, Deus visitou muita gente. Então, irmãos, irmãs, muitas vezes um simples sentimento no teu coração é o Espírito Santo falando, e você não está dando atenção. Então, a partir de hoje, os sentimentos que Deus colocar no coração de cada um de nós, vamos fazer, porque é o Espírito Santo se comunicando, e vocês vão ter testemunhos iguais ao meu para contar, e nós vamos crescer em frutos de Espírito, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, e nós não vamos pecar mais. Então é o que o Senhor pôs no meu coração. Por tudo, Deus seja louvado.